Olá a todos os docentes que estão visualizando esse vídeo. Meu nome é Guilherme Antônio Bernardes Borges, sou estudante de Sistema de Informação na Universidade Anhanguera. O tema que eu escolhi para esse artigo foi complexidade Big O. E antes de eu entrar nesse assunto, é importante eu contextualizar a atual situação e depois ser entendível por que a necessidade de ter a complexidade Big O atrelada tanto em cursos de formação superior quanto nas empresas. Desde o momento em que a gente teve a globalização, juntamente com o aspecto da internet sendo acessível para todos, a quantidade de dados brutos sendo produzidos pela humanidade tem sido cada vez maior a passar dos anos. Então as empresas têm necessitado de software muito mais robustos para se processar esses dados, para adquirir informações e assim ter tomada de decisões que tornará aquela empresa vantajosa em relação a outras, ter mais vantagem em relação ao mercado. E aí que entra a complexidade Big O. Olha como é interessante esse parágrafo que eu escrevi. A complexidade de um sistema impacta diretamente na performance. Quanto mais complexo o processo, maior será o tempo e os recursos necessários para a sua execução. Por outro lado, melhorias na performance, como o uso de hardwares mais rápidos, não simplificam necessariamente a complexidade do algoritmo. Então o que quer dizer? É que quanto mais complexos os processos necessários e maior também o volume de dados, maior será seu tempo e os recursos necessários para isso. E talvez você pense, é só adquirir mais computadores, mais servidores, mais hardwares de ponta, só que somente isso não é necessário, somente isso não é suficiente. Porque às vezes a gente tem que olhar também para o algoritmo e atrelado também em ter hardware de pontas, e é importante, ajuda, mas não soluciona, ter essa visão clínica em relação a seu código é importante para você reduzir essa complexidade e vai ajudar muito. E aí que entra o Big O com seus fatores matemáticos para determinar quais códigos são mais eficientes. E como que a gente determina? Para isso a gente vai trabalhar justamente com essa letra N. Ela vai ser um ponto importante para a complexidade de algoritmo. Como que eu sei o que é N? Bem, podemos pegar, por exemplo, if else. Dentro de cada if a gente tem condições, e else e if também temos condições. O else é uma última condição, onde você não precisa determinar aquela condição, porque como ela é a última, ela vai ter que entrar ali, naquela condição. Dentro desses if, quando ela entra dentro de um if, a gente tem um statement, é como se fosse um processo ali dentro acontecendo. A gente entra dentro do if, que tem uma condição, e dentro desse if a gente vai ter um processo que vai ser feito a partir dos dados introduzidos pelo usuário ou que vem de um servidor, de um banco de dados. Justamente esse block a gente chama, ou statement, que a gente chama de, que a gente vai atribuir o N. A gente pode perceber que a parte mais vermelha é quando a gente tem um algoritmo muito complexo. Então a gente tem um tempo exponencial de processo, ok? E essa parte que a gente vai para o amarelo e no pro verde, a gente tem uma redução do tempo, justamente porque a gente diminuiu a complexidade do algoritmo. Então, a gente tem vantagens da complexidade do Big O, é justamente você pegar algoritmos diferentes para o mesmo tipo de finalidade de processo de dados e atribuir os cálculos matemáticos e determinar qual é mais eficiente. Então, quanto mais linear o processo, mais eficiente é o seu algoritmo e menor o tempo, ok? E quanto mais vermelho, mais exponencial é. Então, quanto mais dados for entrando no seu algoritmo, maior será necessário o tempo de processamento para isso. Então, é importante, tanto nas universidades quanto nas empresas, você ter funcionários com esse tipo de conhecimento, ou até mesmo um departamento específico para isso, para que se trabalhe e assim traga maior vantagem de mercado.